Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme Kremer, trabalho no Abrigo Teresa de Jesus e hoje, a convite do Grupo Espírita André Luiz, estou fazendo uma reflexão acerca de um dos itens, aliás, um item importante, do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os misericordiosos. Esta, na essência, é a quinta bem-aventurança das 7 apresentadas no Evangelho de Mateus e que tem a ver muito com a nossa individualização, o nosso processo de espiritualização. Santo Agostinho, no século IV e V, lá no norte da África, o maior intelectual do cristianismo, ele fez um estudo acerca do Sermão da Montanha e considerou essas 7 bem-aventuranças como se fossem etapas, degraus de uma ascensão espiritual, isto é, de um processo de espiritualização. Então, com esta visão que eu gostaria aqui de iniciar a minha reflexão, o primeiro degrau seria você se reconhecer pobre espiritualmente. Por isso, Jesus teria afirmado: bem-aventurados os pobres de espírito. É necessário você reconhecer esta pobreza. Primeiro, reconhecer que é um espírito, e depois reconhecer que você é pobre de espírito. Nós somos pobres em caridade, somos pobres em misericórdia, somos pobres em entendimento, somos pobres em alegria. Precisamos enriquecer os nossos espíritos. Evidentemente que esse é o primeiro degrau e é o fundamental, é aquele que inicia o processo. Por essa razão, muitas vezes, nós não conseguimos identificar essa pobreza e vem então uma determinada situação e nós caímos em si. Quando caímos em si, nós começamos e identificamos a nossa pobreza, começamos então a nossa escalada ascensional. O segundo degrau é bem-aventurados os que choram, porque nós sabemos que esse processo interior de renovação, essa jornada ascensional, realmente é difícil. Precisamos nos esforçar. Por isso que Allan Kardec cunhou o famoso lema, né, que o verdadeiro espírita é reconhecido pelos esforços que empreende em busca da sua renovação interior. É uma luta. Ou terceira bem-aventurança, depois que você reconhece a sua condição de pobreza espiritual e começa a se renovar interiormente, você alcança o terceiro degrau, que é bastante importante: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aliás, essa bem-aventurança não é nem bem de Jesus, já existia no Velho Testamento. A mansitude aí nos leva muito a um equilíbrio emocional. No momento que você começa a se renovar interiormente, nessa luta constante, você vai alcançando esse equilíbrio emocional tão necessário. E o complemento dessa bem-aventurança é bem significativo, porque herdarão a terra. Nós estamos num processo de transição planetária. Muitos espíritos herdarão a terra, outros não herdarão a terra. Terão que se transferir para um outro planeta para dar prosseguimento, como nos ensina a doutrina espírita, à sua evolução. Depois desse terceiro degrau, nós chegamos ao quarto, onde nós começamos a nos ajustar às leis divinas, porque essa quarta bem-aventurança nos fala que bem-aventurados aqueles que anseiam por justiça. Quando nós estudamos ou refletimos sobre essa ânsia de justiça, não é eu pedir, rezar a Deus para que Ele nos faça justiça, isto é, condene o meu próximo. Essa é justiça como ajustamento. Ajustamento aqui, às leis divinas. Nós sabemos que somos desajustados às leis divinas. Nós precisamos nos ajustar à lei divina.
E assim, depois que nesse processo muito focado, muito voltado para o nosso interior, eu reconheço a minha pobreza espiritual, eu luto para me melhorar, para me renovar interiormente, alcanço o terceiro degrau, me equilibrando emocionalmente, me ajustando no quarto degrau às leis divinas, eu estou pronto para levar a misericórdia. Eu levar esse patrimônio para o meu próximo. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o quinto degrau. Evidentemente, depois tem 2 degraus bastante importantes, quase como se fosse o ápice dessa evolução espiritual. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Gosto muito de entender sempre que lemos no Evangelho coração como mente, então bem-aventurados aqueles que têm a sua mente pura, porque verão a Deus. Sabemos que ter a mente pura é um estágio bastante aprimorado. Bem sabemos, é só nós avaliarmos o nosso mundo mental. É um reflexo de vários pensamentos e ondas mentais, e sabemos que precisamos ter preocupação com aquilo que pensamos. A doutrina espírita é bastante enfática com relação a esse ponto. Para então chegarmos na 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Ora, todos nós somos filhos de Deus. Todos. Mas todos com F minúsculo. Jesus era filho de Deus, como ele mesmo se intitulava, com F maiúsculo. Já estava em sintonia com o Pai. E nós, quando alcançamos essa 7ª bem-aventurança, nós também alcançamos essa sintonia com o Pai e começamos a nos tornar filhos com F maiúsculo. Evidentemente que a evolução é excepcional. Quando chegamos nesse 7º degrau, ou nesse patamar, nós nos vemos em determinada situação e nos reconhecemos novamente pobres de espírito. E reiniciamos essa ascensão espiritual. Allan Kardec fez uma abordagem sobre as bem-aventuranças e no capítulo 10º, então, nós estamos naquela em que nós estamos voltados para o próximo. Estamos levando aquele patrimônio espiritual que conseguimos para o próximo. E por reciprocidade, iremos também alcançar misericórdia. E nessa abordagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos relatou uma passagem também, outra do Sermão da Montanha, muito importante e fundamental para a nossa reflexão, e vamos ler aqui. É a passagem que trata do argueiro e a trave do olho. É o Evangelho, capítulo 10, item 9, se encontra essa passagem, também no Sermão da Montanha, aquele sermão fundamental, maravilhoso, trazido por Jesus. Gandhi afirmava que se a humanidade tivesse apenas o Sermão da Montanha e todos os outros livros de espiritualidade desaparecessem, ela teria todos os recursos para alcançar a espiritualização. Tal a importância e a riqueza do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha trazido por Jesus. Então vamos ver o que o Mestre nos ensinou. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Nós temos uma dificuldade muito grande de identificar os nossos próprios erros. E temos uma habilidade enorme de identificá-los no próximo.
Não é que nós desconheçamos o erro, nós conhecemos o erro. Tanto que sabemos identificar o cisco, o pequeno cisco no olho do nosso irmão. Mas temos a dificuldade enorme de detectarmos, discernirmos a trave que se encontra no nosso próprio olho. Essa passagem do Evangelho reflete muito bem um dos salmos mais bonitos, que é o Salmo 19, que foi escrito por uma das figuras mais emblemáticas da história do povo israelita, que foi o rei Davi. Só para que possamos nos posicionar e levando para vocês um resumo bem breve dessa história para entendermos o posicionamento de Davi, sabemos que a história do povo hebreu tem início ali por volta do ano 1900, 1800 a.C., com a primeira história do primeiro patriarca do povo hebreu, que foi Abraão, o pai da fé, o pai de todas as religiões, né? O cristianismo, o judaísmo, como também até o islamismo. Abraão foi, para nós, e é o símbolo daquele homem que guardou a fé. Paulo ressalta bastante isso nas suas cartas. Abraão teve como filho Isaac, Isaac teve como descendente Jacó. Jacó teve vários filhos, um deles era José. Jacó tinha especial predileção por José, e os outros filhos ficaram com isso, ficavam chateados com essa predileção e arquitetaram um plano então de vendê-lo como escravo para uma caravana que levou-o para o Egito. Lá, por sua capacidade de interpretar sonhos, ele acabou tendo um posicionamento bastante importante. Ele reverteu a sua posição, começou a influenciar junto ao faraó da época e conseguiu fazer com que esse faraó aceitasse o povo judeu, os israelitas, porque pensava José que o Egito era a potência da época, tinha fartura econômica de alimentos e assim daria proteção para aquele povo. E as 12 tribos, então, israelitas foram viver no Egito. Viveram por quase 400 anos, 500 anos, quando então começaram, a partir de diversas situações de dificuldade no Egito, começaram a ser atribuído para eles as culpas de todos os problemas que aconteciam, começaram a ser mal vistos, perseguidos. Foi quando então surgiu Moisés, o grande líder israelita, que conseguiu libertar aquele povo de volta para a terra prometida, vivendo 40 anos no deserto, para fim então se instalarem na Palestina. Evidentemente que esses 40 anos, essas tribos, 12 tribos e milhares de criaturas, elas viveram unidas a partir das dificuldades e das lutas e também pela figura de Moisés. Quando Moisés chega à Terra Prometida e desencarna, essas tribos começaram a viver em dispersão. Foi uma época bastante difícil na história do judaísmo, ou dos israelitas, conhecida como o período dos juízes. Isto é, um ou dois homens, aliás, um homem, um juiz, ele tinha uma ascensão sobre uma ou duas tribos, mas essas tribos viviam em dispersão. Era um momento bastante difícil para a história do monoteísmo, que vinha sendo alcançado com uma dificuldade muito grande. Provavelmente eles iam absorver muito, né, da cultura dos povos que já existiam ali na Palestina. Isso realmente poderia colocar em risco essa visão do Deus único. Foram assim esses juízes tentando unir essas 12 tribos, que, como lhes falei, viviam em dispersão, até que chegou o último dos juízes, e conhecido também como o primeiro dos profetas, que foi Samuel, um médium maravilhoso, um menino dedicado desde cedo às atividades do templo, que aliás na época nem existia, era a famosa Arca da Aliança. A sua mãe não podia ter filhos, e
fez uma promessa a Deus que, se engravidasse, iria dedicá-lo às atividades religiosas. E assim fez, e Samuel era um médico maravilhoso, e ele teve a percepção dos riscos que corriam aquelas 12 tribos separadas. E aí foi influenciado pelos espíritos para que instituísse uma monarquia para Israel. Realmente ele reagiu inicialmente porque para aquele povo, segundo Samuel, Deus era o único rei, o rei absoluto. Então ele reagiu um pouco, mas os espíritos conseguiram convencê-lo e ele então instituiu a monarquia e escolheu Saul, o rei da menor, ou o chefe da menor tribo, com sabedoria, para ser o rei. Então Saul foi o primeiro rei. Entretanto, Saul se desviou, Samuel ficou preocupado e foi atrás do segundo rei. E foi procurá-lo lá perto da cidade de Belém. Interessante, hoje os budistas, né, vão atrás dos seus líderes, né, reencarnados, né, a exemplo do que provavelmente fez Samuel naquela época, né? Ele foi ao encontro desse jovem que seria o novo rei e iria substituir Saul. E quando chegou lá em Belém, ele visitou a família de Jessé, era um homem que tinha 8 filhos. É interessante que Jessé apresentou todos os outros filhos que ele achava mais fortes, mais capacitados para Samuel, e Samuel não identificou em nenhum deles aquele sinal de que ele seria o novo rei de Israel. Até que, por fim, não tinha mais nenhum filho a apresentar no entendimento de Jessé. E aí Samuel perguntou: não tem mais outro filho aí que você tenha? Ah, eu tenho sim, é meio franzino, gosta de tocar a harpa, ele não é muito forte. Não, deixa eu vê-lo. E foi então assim que surgiu a figura importante de Davi. Davi começou a viver junto com Saul, era um tocava harpa para acalmar até o rei Saul. Teve uma luta e onde ele ganhou uma grande fama porque ele derrotou o gigante Golias, filisteu, com uma pedra. E aí ele começou a atrair para si todas as reverências e certamente Saul ficou bastante irritado com isso e decidiu então matá-lo. Davi, evidentemente, fugiu para se capacitar e se armar contra o rei Saul, mas o rei Saul acabou desencarnando e Davi então assumiu a condição de rei do povo israelita, acabou conquistando Jerusalém, então foi ele quem conquistou, e escreveu um salmo muito bonito, que é o Salmo 19. Encontramos vários outros salmos escritos por Davi no Velho Testamento, mas ele inicia até fazendo uma reverência nesse salmo muito bonita a Deus, né? Colocando que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento apresentam a sua criação, a obra realizada por suas mãos. E lá, mais à frente, nesse salmo, ele vai trazer uma lição fundamental. E a lição é esta: é muito difícil aos homens discernir os seus próprios erros. Na essência, é o texto apresentado por Jesus. É muito difícil para o homem discernir os seus próprios erros. É interessante que, com relação, voltando a Davi, e relatando a lição trazida por Jesus, ele fala o seguinte: tira a sua trave primeiro, para que você depois possa ir lá ajudar aquele companheiro que está com seu cisco. E nós sabemos que Davi, ele cometeu, embora tenha sido um rei e até um profeta bastante importante, ele cometeu alguns equívocos que todos nós erramos, todos, inclusive Davi errou. Ele
teve um relacionamento com uma moça chamada Betsaba, que era casada com um dos seus oficiais, que era Urias. Então ele acabou matando Urias para ter esse relacionamento com essa moça Betsaba. E naquela época existia um profeta bastante importante. Sabemos que a história dos israelitas é pontilhada por um grande número de profetas. E o profeta que deu muita assistência para Davi foi Natã. Foi ele, aliás, quem trouxe a primeira profecia de que o Messias sairia da linhagem de Davi. Aí nós vamos entendendo por que Jesus veio a nascer lá na cidade, junto à cidade de Belém. E Natã, sabendo do acontecido, pretendeu ajudar a Davi. Mas como você ajudar alguém que está em erro? E a ideia de Natã foi muito bonita. Natã apresentou para certo dia a Davi uma história muito similar à de que Davi vivenciara. E depois de relatar essa história, Natã perguntou-lhe, como se fosse uma parábola, o que ele achou dessa história. E ele condenou veementemente a pessoa, ao homem, que na verdade ele estava condenando a si mesmo, porque o relato era muito semelhante do que ele fizera. E por essa razão, ao final, Natã fala para ele, olha, esse homem é você. E aí ele caiu em si. Aí voltamos àquela bem-aventuranças que relatamos, né? Naquela visão de Santo Agostinho, né? A necessidade de nós cairmos em si. Quando nós descobrimos um erro nosso, nós caímos em si. É difícil identificarmos, discernirmos, mas caímos em si e acabamos discernirmos, então vamos então fazer as nossas reparações. Ora, se é muito natural, entendemos que não temos nem assim uma culpa grande se não conseguimos identificar esse erro. Já ouvi, até para fazermos uma reflexão assim mais aberta, né? Já lemos que os erros eles são assemelhados ao mau hálito, né? Você não sente, mas as pessoas que estão em volta acabam sentindo. Então, não há assim uma condenação por você não conseguir discernir os seus próprios erros, que é uma coisa até muito natural, como colocamos na passagem do Evangelho, como colocamos aqui nessa visão bonita trazida no Salmo 19 de Davi. Evidentemente que quando eu não consigo identificar os meus erros, e isso é muito natural, vem uma consequência. E essa consequência é você não saber fazer os seus julgamentos certos, porque você está condenando no outro aquilo que você tem. É até uma certa hipocrisia. E isso leva também a uma condição de orgulho que é muito perigosa. Nós também temos como referência para mostrar essa condição do orgulho uma parábola trazida por Jesus, uma parábola muito bonita, que é aquela parábola do fariseu e do publicano. O publicano era cobrador de impostos, era uma figura mal vista na época, ninguém nunca gostou de pagar imposto, e naquela época não era diferente. E Jesus relata então que os dois subiram ao templo para orar. O fariseu se achava isento de erros, estava à frente, com os olhos voltados para o alto, e falava para si das suas qualidades, e tomando como referência aquele publicano mal visto atrás, que não ousava nem olhar para o alto, olhando para o chão, relatando os seus erros. Quando você não consegue identificar os seus erros, você normalmente cai no orgulho. E isso é algo bastante problemático para nós. Precisamos estar atentos a isso. Ora, se é natural, ou vamos dizer assim, entre aspas, eu não saber discernir os meus erros, e isso causa orgulho, como é que eu posso mudar as lentes
os meus olhos para que eu possa identificar esse erro, que identifico com precisão no próximo. Não identifico em mim, mas no próximo, se identificar até um cisco. A trave no meu olho eu não consigo. Existem dois caminhos. Uma, você sempre se colocar no lugar do próximo. Como é que você reagiria se estivesse no lugar do próximo? E o outro aspecto bastante importante para você ter lentes que te ajudem a identificar os seus erros, que ajudem a cair em si, é aquele primeiro degrau que comentamos, o conhecimento e o estudo. Evidentemente que com conhecimento e estudo eu coloco uma lente potente e consigo identificar, começo a identificar os meus erros, as minhas dificuldades, os meus desacertos. Por outro lado, quando um outro mecanismo muito comum que acontece, além de termos essa dificuldade de identificarmos os nossos próximos erros, normalmente quando os identificamos, nós temos um outro mecanismo, é de procurar botar sempre a culpa no próximo. Sempre. Isso é muito da natureza humana, você passar a culpa para o próximo. O primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, conta-nos a história da criação, que lá se encontrava no Jardim do Éden, Adão e Eva. Adão comeu do fruto da árvore da sabedoria, da escolha do mal e do bem, e quando foi instado a responder por isso, por Deus, ele falou, não, eu fui influenciado pela mulher que tu me deste. Então, Adão, logo nessa história mitológica, né, ele já botou a culpa em Deus e na mulher. Quer dizer, transferiu a culpa. E quando Deus foi fazer o mesmo com a mulher, ela botou a culpa na serpente, quer dizer, no diabo. Então, quando nós fazemos algum erro, normalmente botamos a culpa em Deus, botamos a culpa no próximo, e muita gente põe a culpa no diabo, transferindo a sua responsabilidade para essa entidade, que, como sabemos pela doutrina espírita, não existe. Por fim, então, vamos ler O Argueiro e a Trave no Olho, com um comentário de Allan Kardec. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se, de alguma sorte, para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: quem pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que o poderia eclipsar em lugar do mal que o poderia realçar? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, essas foram as lições trazidas por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos finalizando, então, o nosso comentário, agradecendo a todos pela
momento que nos foi proporcionado pelo Grupo Espírita André Luiz, desejando a todos muita paz, muita saúde, que possamos ter fé. Nos momentos de tribulação, a fé é fundamental. Quando a fé entra, o medo sai. Quando a fé sai, o medo entra. Então, que possamos guardar a fé nesses momentos. Muita paz a todos.